Olá, meu nome é Juliana Lovo. A aula de hoje será sobre um assunto muito importante e também bastante polêmico no campo da biologia, o conceito de espécie. Em estudos sobre biodiversidade, uma das primeiras questões que buscamos responder é em relação ao número de espécies que existe em um determinado lugar. Para podermos falar em conservação, é imprescindível sabermos quais são e quantas são as espécies que vivem em uma área. Em uma escala mais global, desejamos saber quantas espécies de seres vivos existem no planeta Terra. Essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, principalmente por ser em uma escala tão ampla. Mas os estudos de levantamento geralmente iniciam-se em escalas menores, como países, estados, regiões, biomas, parques, o que torna a tarefa um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, se pensarmos que as estimativas atuais apontam que existem entre 3 e 100 milhões de espécies no planeta, podemos ter certeza de que é bem grande o grau de incertezas. De fato, fazer o levantamento do número de espécies não é uma tarefa trivial e requer muitos conhecimentos. Mas o primeiro deles refere-se justamente a uma pergunta para a qual os biólogos ainda não têm uma resposta de consenso. E essa pergunta essencial, provavelmente eterna e que precisa ser respondida antes do início de qualquer trabalho em biodiversidade, é justamente sobre a definição de espécie. O que é essa entidade que chamamos espécie? Este é um dos assuntos mais básicos e essenciais em biologia, e, no entanto, é também um dos mais polêmicos. Nós vamos ver que diferentes autores apresentam diferentes definições e não há um consenso universal. O intervalo que existe nessa estimativa entre 3 e 100 milhões de espécies existindo sobre o planeta é bastante elevado e deve-se em parte ao problema relacionado ao conceito de espécie. Inicialmente, precisamos entender que espécie pode ser compreendida de duas maneiras, como categoria e como táxon. Para nós iniciarmos este assunto complexo, vamos começar falando daquilo que é mais palpável, que é a definição de espécie enquanto categoria. Estamos aqui falando sobre o sistema de classificação dos seres vivos. Inicialmente, nós podemos reconhecer espécie como sendo uma categoria dentro da hierarquia da classificação dos seres vivos. Esse conceito de classificação já existia lá na Grécia Antiga, na época de Aristóteles, mas foi com Linneu, um botânico sueco do século XVIII, que foi feita a formalização dessas categorias hierárquicas para agrupar os seres vivos. Esta figura, ao lado direito do slide, ilustra como essas categorias hierárquicas ou classes estão organizadas, de forma que há grupos mais ou menos inclusivos. Nós podemos ver aqui que domínio é a categoria mais abrangente, mais inclusiva, e espécie a menos abrangente ou a menos inclusiva. Neste contexto, espécie nada mais é do que a menor categoria taxonômica dentro da hierarquia da classificação dos seres vivos. Vamos pegar como exemplo a classificação da espécie humana. A espécie denominada Homo sapiens é classificada dentro do gênero Homo, que pertence à família dos hominídeos, que por sua vez se encontra dentro da ordem Primata, que pertence à classe dos mamíferos, depois ao filo dos cordados, reino dos animais e domínio Eucária. Assim, nós temos um dos aspectos relacionados ao termo espécie, que é o significado de categoria. O outro significado atrelado à espécie diz respeito ao táxon, que é um conceito um pouco mais abstrato. Táxon pode ser definido como um conjunto de organismos reunidos com base em uma definição particular. Desse modo, espécie é também um táxon e é também um conjunto de organismos. De acordo com o dicionário Rouet da língua portuguesa, um organismo é uma forma individual de vida, ou seja, algo que não pode ser dividido. Qualquer corpo constituído de órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente executando os diversos processos necessários à vida.
Em outras palavras, espécie, como táxon, corresponde a um conjunto de populações existente na natureza sob a influência do ambiente e sujeito aos processos evolutivos. Uma população, por sua vez, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive e se reproduz em uma área geográfica particular em um mínimo período de tempo. Neste slide, por exemplo, existem 3 populações distintas da espécie de bactéria azul. Já entendemos que uma espécie é uma categoria dentro de um sistema de classificação de seres vivos e é também um taxon, que é um conceito mais abstrato e filosófico. A espécie, enquanto táxon, é composta por organismos ou indivíduos que se agrupam em populações e que foram reunidos com base em uma definição particular. Mas o que significa definição particular? Definição particular é um termo bastante subjetivo. Quais são esses critérios que dizem que um conjunto de organismos pertence a uma espécie e não outra? Além disso, quem decide qual vai ser essa definição particular, quais vão ser esses critérios? Esses critérios são os mesmos para todos os seres vivos? Pois essa resposta não existe. E é justamente por isso que espécie é ainda um tema tão polêmico. Não existe um critério que seja universalmente aceito, e a definição de espécie tem um elevado grau de subjetividade. Na prática, a forma como cada pesquisador entende o que é uma espécie é algo muito particular e muitas vezes abstrata. Isso se deve também ao fato de que os organismos vivos são muito diferentes, de forma que é praticamente impossível estabelecer critérios únicos para definir espécie. Além disso, os diferentes grupos de organismos variam de forma bastante diversa. Por exemplo, uma população de micro-organismos pode ser praticamente impossível de se distinguir em termos morfológicos. Os indivíduos de populações de bactérias vão possuir diferenças principalmente em nível macromolecular, ou seja, no seu material genético. Já em outras espécies, como é o caso do Homo sapiens, os indivíduos da mesma espécie possuem grandes variações morfológicas. Ao mesmo tempo, espécies morfologicamente distintas, como o ser humano e o chimpanzé, possuem 98% de similaridade quando falamos do seu material genético. Um fato interessante é que também não existe um tipo de caráter que varie mais do que outro. Por exemplo, morfológico, genético, bioquímico, fisiológico. Esses caracteres variam de formas diferentes em diferentes grupos de seres vivos. Esta polêmica em torno do conceito de espécie pode chegar a tal ponto que há muitos autores que questionam se espécie, enquanto táxon, seria uma entidade real ou se seria um conceito meramente abstrato. Para Linneu, por exemplo, espécie era uma entidade real, imutável. Há pesquisadores que sustentam que uma espécie é algo concreto na natureza, com um princípio e um fim, enquanto outros entendem que esse conceito é uma abstração, ou seja, uma ideia criada pelo homem, uma entidade abstrata, uma abstração especulativa. Para alguns autores, espécie é apenas uma unidade de conveniência. Assim, ela existiria como categoria, mas não como táxon. Como estamos vendo, essa polêmica é bastante antiga e muito provavelmente não terá fim. É muito interessante notar que, apesar do livro mais famoso de Darwin tratar da origem das espécies, ele próprio já reconhecia a falta de consenso na conceituação de espécie. Em seu livro, Darwin diz: "Nem eu devo aqui discutir as diversas definições que já foram atribuídas ao termo espécie. Nenhuma definição satisfaz a todos os naturalistas." Ao mesmo tempo, ele conclui essa frase com tranquilidade dizendo: "Todavia, todo naturalista sabe vagamente o que ele quer dizer quando fala de uma espécie." Este comentário diz respeito ao grau de subjetividade que está associado ao conceito de espécie, e que já era percebido por Darwin. Assim, os critérios que um cientista usa para descrever um organismo em nível de espécie dependem muito da informação e dos dados disponíveis para esse organismo em questão. Além disso, não podemos esquecer que também envolve as experiências prévias desse cientista, sua visão de mundo. Finalmente,
É muito importante ressaltar que espécie é, na verdade, uma hipótese. Na prática, o que o homem observa são as similaridades e descontinuidades da natureza. Por exemplo, duas aves de corpo muito semelhantes são chamadas de águias. No entanto, diferenças nas cores da plumagem podem permitir o reconhecimento de duas espécies diferentes. O grande desafio tem sido justamente encontrar critérios práticos, concretos e testáveis para defender a nossa hipótese de espécie. Uma coisa muito importante é evitar os julgamentos informais. Também é importante organizar essa biodiversidade em sistemas que possam ser reproduzidos por outras pessoas. E, ao mesmo tempo, propor também sistemas de classificação da biodiversidade que sejam preditivos e que reflitam a história evolutiva de maneira acurada. Com isso, constatamos que existem muitos conceitos de espécie com base nos mais diferentes critérios. Não é objetivo deste curso abordar todos esses conceitos, nem nos aprofundarmos nos aspectos filosóficos. Nosso intuito é termos um panorama sobre este assunto e entendermos a sua relevância em estudos de biodiversidade. Em um outro vídeo, nós iremos conhecer alguns dos principais conceitos de espécie, apontando seus aspectos positivos e suas limitações. Até breve!